Você está no mercado para comprar o melhor iPhone possível, mas simplesmente não aceita de que seu aparelho pese 1 tonelada e seja do tamanho de um tablet de apenas alguns anos atrás? Talvez o iPhone 13 mini pode ser a sua melhor opção atualmente. Ou será que não? Em setembro de 2021, como de costume, a gente teve o evento anual da Apple lançando seus iPhones para aquele ano, né? Em específico, a Apple tinha lançado 4 aparelhos: o iPhone 13 mini, 13 normal, 13 Pro e 13 Pro Max. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais no 13 mini e de como talvez ele seja a sua última alternativa de comprar um iPhone pequeno, mas ainda assim muito potente e parrudo. Começando pela tela, aqui a gente tem obviamente o grande diferencial deste aparelho, né? A tela de 5.4 polegadas. 5.4 polegadas até apenas alguns anos não era tão pequeno assim, mas dado a esse design bem atual, o aparelho fica muito compacto, sendo até menor do que os antigos iPhones 8 e 6, mas obviamente com uma tela bem maior. Mesmo pequena, isso não significa que ela seja simplória. A partir de 2020, mesmo os iPhones mais baratos já vinham com tela OLED, é o mesmo que a gente encontra nesse aparelho aqui. Ou seja, por mais que seja uma tela pequena, ela não perde tanto assim em qualidade para os seus aparelhos maiores. A grande novidade em relação ao 12 mini, né, o primeiro aparelho dessa nova linha pequenininha da Apple, foi basicamente o Notch, que ela reduziu bastante o seu tamanho nessa geração, quando eles conseguiram mudar a posição do alto-falante mais para cima. Mas ainda é bem grande para padrões atuais. Mas claro, a Apple usa a identificação facial, eles precisam colocar os sensores em algum lugar, não tem muito o que fazer. Uma coisa assim que gostaríamos de ver nesse aparelho, que infelizmente só está presente nos aparelhos Pro, é uma taxa de atualização variável. Os 60 Hz datam um pouco esse aparelho, obviamente, já que a gente conta hoje em dia com aparelhos de menos de R$1.000 que já contam com essa tecnologia e que a Apple resolveu deixar apenas para os iPhones mais caros. Isso segue inclusive para a linha de 2022, apenas 120 Hz nos aparelhos Pro. No mais, seguindo o multimídia, a gente tem nada muito diferente. A gente tem o som estéreo, como sempre visto desde o iPhone 7, IP68, nada de P2, a construção também não mudou nada, ou seja, a gente tem alumínio na lateral, vidro na traseira e na frente. Realmente, para você perceber a diferença entre um iPhone 12 mini e um iPhone 13 mini, a única diferença mesmo perceptível no externo é o notch um pouquinho menor e as câmeras na traseira agora na diagonal e não mais na vertical. Passando para o desempenho, a gente obviamente tem um upgrade em relação aos aparelhos anteriores. Mesmo tendo já um ano de lançamento, ele ainda é extremamente rápido. Como eu falei no meu review do 11 Pro, aquele aparelho já é mais do que o suficiente para rodar tudo no máximo e tudo tranquilamente. E esse, obviamente, esse aparelho tem ainda um ganho maior, no qual em games atuais você não vai perceber tanta diferença, apenas se você for lá para aqueles jogos bem pouco otimizados, sejam emuladores e etc. Senão você só vai perceber que o aparelho simplesmente roda tudo. Quase 800 mil pontos no Antutu mostram como o aparelho ainda é muito monstro mais de um ano depois. A própria Apple sabe bem disso, tanto é que nos iPhones 14 e 14 Plus, ela utilizou esse mesmo chip do iPhone 13. Realmente, só faltava uma tela melhor para poder acompanhar esse desempenho monstro, já que o 60 FPS nativo é obviamente tranquilo já de rodar nesse aparelho, e os 120 Hz faria sim os jogos ficarem mais fluidos, já que ele tem o poder para rodar esses jogos. Tanto é que o 13 Pro e o 13 Pro Max contam com essa tecnologia. A bateria era algo que todo mundo esperava que fosse ser comprometida. Não há segredo, que a autonomia de bateria monstra, você precisa de um tamanho de um celular maior para você aumentar a capacidade da bateria, não tem muito segredo. Mas o iPhone 12 mini forçou um pouco demais e o aparelho simplesmente não durava nada, menos até do que aparelhos mais antigos e com menos capacidade, então simplesmente não fazia muito sentido. Claro, depois a gente entende que, sendo o primeiro aparelho com tecnologia 5G, ainda era necessário muita otimização para o aparelho funcionar melhor. E foi exatamente isso que eles fizeram
com o chipset do iPhone 13 mini e obviamente também eles mexeram um pouco no software. E olha, mesmo tendo um ganho bem pequeno de capacidade em relação ao 12 mini, a diferença de autonomia é monstra, pelo menos é o que diz alguns testes que eu vi na internet, como o teste do Tudo Celular, que eu gosto bastante de utilizar. Só para ter um pouquinho de contexto, qualquer coisa menos de 15 horas é pouco, e você vai ter que carregar pelo menos uma vez, se não 2 vezes ao dia. Até 20 horas, você pode ser que sim, num uso não muito intenso, consiga usar o celular apenas uma vez, carregando apenas uma vez por dia. Sendo que acima de 20 até 30 é tranquilo, um dia até 2, e mais que 30, às vezes até mais do que 2 dias, ok? Então assim, como a gente pode ver ali no Tudo Celular, o aparelho conseguiu uma autonomia muito próxima a aparelhos com muito mais autonomia, como o Galaxy S21, que tinha 4.000 mAh, né? No meu uso com games e multimídia bem forte, tranquilamente eu chegava no final do dia com ainda alguma bateria. Minha recomendação sempre para você que tem um aparelho desse ou que procura um aparelho desse com ótimo desempenho ainda, eu sugiro sim ligar o modo de economia de bateria, porque a diferença de desempenho é pequena e não é como se você estivesse sempre usando o máximo desse aparelho todo o tempo. Então não vai sentir diferença de desempenho e você sim vai perceber diferença em autonomia. Com a economia de bateria ligado, eu conseguia chegar mais do que tranquilo no fim do dia, bem tarde da noite inclusive, sem nenhuma dor de cabeça. Em termos de carregamentos, a gente não tem tanta novidade assim para essa geração, né? Com fio até 20 watts. A diferença fica apenas ali com o MagSafe, né? Se você comprar aquela capinha que disponibiliza para poder carregar o aparelho com o MagSafe, o aparelho consegue carregar via wireless até 12 watts, sendo que se for no wireless key normal, precisa apenas até 7.5 watts. De qualquer forma, mesmo não sendo extremamente rápida, a bateria é pequena, então faz com que ela carregue um pouco mais de 1h30, até 100%, 60% em meia hora. As câmeras contam sim com uma evolução em relação à anterior, principalmente na traseira. A gente tem um novo sensor da Sony com pixels muito maiores, o que significa que cada pixel vai capturar mais luz. Além da gente ter uma melhoria também na estabilização, por mais que a gente mantenha os mesmos 12 megapixels. A ultrawide, no entanto, é a mesma do modelo do 12 e do 11, por sinal, mantendo os 12 megapixels, mas ela até consegue razoavelmente bem manter a qualidade da principal, quando você fica trocando entre uma câmera e outra. A frontal também é a mesma desde o iPhone 11. E olha, no geral, são câmeras muito competentes. Uma coisa que era muito fraca em aparelhos da Apple até pouco tempo atrás era em fotos noturnas. E mesmo nesse aparelho, agora com o modo noturno, e sendo o aparelho mais barato da linha, ele ainda consegue tirar fotos muito legais de noite, de dia, em qualquer situação. Claro, se você subir para o Pro e para o Pro Max, você sim vai ter ganhos, principalmente em relação ao Pro Max, que tem sensores mais competentes, além de um sensor de zoom. Se para você faz diferença, talvez seja bom explorar esse aparelho também. Ao contrário dos aparelhos da Samsung, as cores das fotos desse aparelho não impressionam tanto assim. Não tem aquele contraste bonito e aquela saturação. Mas ao mesmo tempo não são muito realistas as fotos da Samsung. E esse aparelho aqui tende a ser mais realista com relação ao que está realmente acontecendo na foto. E não simplesmente tirando fotos por apenas serem bonitas as fotos e que não remetem muito ao que está realmente acontecendo. A única situação que eu percebi que o aparelho mostra sofrer um pouquinho são fotos e vídeos contra a luz. Mas aí realmente são situações bem complicadas e que um sensor maior ajuda, como em aparelhos maiores e melhores da Apple. Vídeos, a gente também tem tudo que a gente pode esperar de um aparelho topo de linha. 4K 60 FPS, tanto na frente quanto atrás. Por fim, os extras dos aparelhos são exatamente o que a gente espera de um aparelho que custou e ainda custa mais do que R$5.000 novo, mesmo na versão básica de 128 GB. A gente tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, NFC para o Apple Pay, nada de grande diferencial, né? A gente também teve o iOS 15 lançado no aparelho, o que significa que provavelmente até 2028 ele vai ter updates. Ou seja, se você está procurando um iPhone e fica com medo de comprar um iPhone um ano mais velho, pode ficar tranquilo que por pelo menos ainda 5 anos você vai poder usar o aparelho tranquilamente, pelo menos a gente baseando ali
no passado da Apple, né? Para concluir, para falar se ele ainda vale a pena, é importante a gente analisar quais outras opções existem, né? Obviamente, você vai ter ganhos se você subir na linha. Não tanto para o iPhone 13 normal, que apenas realmente só ganha em tamanho de bateria, realmente, e não tem uma grande diferença. E obviamente, mas sim, se você subir para o 13 Pro e 13 Pro Max, você tem alguns ganhos, como eu disse durante o vídeo. Mas é claro, você também tem ganhos em tamanho de tela, que talvez não sejam exatamente o que você procura. Além do que, na minha opinião, a diferença de custo de 3, 4 mil reais entre o iPhone 13 mini e o 13 para os maiores é muita diferença. Eu não sei se vale essa diferença toda. É possível comprar um celular por 5 mil reais, como o 13 mini, e ainda comprar outro celular antes de chegar na diferença de preço. E é difícil de falar que a tela 120 Hz, um pouquinho de melhoria na bateria e na câmera traseira, vale tudo isso. Na minha opinião, o custo-benefício está realmente nas versões menores, no 13 e 13 mini. Claro, o 13 mini talvez você possa pensar, eu vou comprar o aparelho menor porque talvez ele tenha um custo-benefício melhor. 13 mini e 13 normal tem custos quase idênticos, realmente é. O 13 mini é só para aqueles que procuram um aparelho pequeno, não para aqueles que procuram economizar. Para você que procura um aparelho pequeno, aí é uma opção interessante porque simplesmente a Apple não continuou lançando aparelhos pequenininhos na linha 14, talvez por falta de vendas suficientes para valer o custo. O que significa que para aparelhos mini com grande performance em câmeras, em desempenho e em tela bonita, você só tem 12 mini e 13 mini como opções. E o 12 mini, como eu disse, tem uma bateria catastrófica, só sobrando 13 mini. Claro, você também tem um iPhone SE 2022, como por exemplo, que tem o mesmo chipset do iPhone 13 e uma bateria não tão pior assim, mas claro, tela muito pior, IPS menor e câmeras bem piores. Mas a diferença de custo é muito grande novamente. Por vezes você encontra o iPhone SE 2022 por metade do preço do que um iPhone SE, do que um iPhone 13 mini. Vale o custo a mais? Também é difícil de dizer. Depende muito do que você está procurando. Se você quer o melhor aparelho pequeno atualmente, o 13 mini com certeza é a melhor opção da Apple, com certeza. Se você quiser explorar outros aparelhos de outras marcas, tem opções como o Zenfone 9, que vai ter um desempenho um pouco melhor, tela 120 Hz e custa apenas 3 mil reais. Mas claro, para isso você tem que estar aberto a adquirir uma opção Android. Se não, você só vai ter as opções como melhores aparelhos, o iPhone 13 mini e o iPhone SE 2022. Qual é o melhor para você depende de quanto você gostaria de gastar. Você vai ter ganhos em relação ao 13 mini, mas que talvez não valham tanto esse custo a mais. Então talvez o custo-benefício seja mais no SE 2022. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Se você inclusive gostou desse conteúdo, vale a pena conferir o outro review que eu fiz a respeito do iPhone 11 Pro, um pouquinho mais antigo, mas que também é muito poderoso ainda e custa sim mais barato. Vale a pena conferir se você tiver afim. Mas eu vejo vocês semana que vem.